Boa noite. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, damos aberta a 56ª sessão ordinária de 8 de novembro de 2018. Eu gostaria de convidar o vereador Marcos Norberto Zanis, o Marcão, para fazer parte da mesa diretora. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da sessão ordinária realizada no dia 5 de novembro, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Expedientes. Correspondências recebidas. No momento da presidência fará uso da tribuna a representante da Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar, ABRAF, com o fim de divulgar o mês de conscientização da hipertensão pulmonar e ações de conscientização da patologia. Para a ciência dos senhores vereadores, fora protocolado e encaminhado à mesa diretora para deliberação no prazo regimental o pedido de informação número 26/2018, de autoria da vereadora Zeli. Matérias do expediente. Indicação 569, autor Marcos Norberto Zanis. Ao Executivo Municipal, determine a Secretaria de Infraestrutura que realize a roçada e limpeza da Rua Bolívia, localizada no bairro Sumaré. Indicação 570. Autor Irone Francisco da Silva. Que o Executivo determine ao setor competente que seja realizado o conserto de um buraco na Rua Princesa Isabel, próximo ao Supermercado União e ao ponto de ônibus, no bairro Canoas. Indicação 571. Autor Marcos Norberto Zanis. Reiterar o pedido ao Executivo Municipal para que solicite à Secretaria de Infraestrutura que realize a manutenção em toda a extensão da Rua Humaitá, no bairro Boa Vista. Indicação 572. Autor Irone Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal para que viabilize junto ao setor competente a pavimentação da Rua José Sófica, no bairro Fundo Canoas. Indicação 573. Autor Irone Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para que seja realizado o patrulhamento no trecho não pavimentado da Rua Humaitá, no bairro Boa Vista. Indicação 574. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja implantado sinalização de trânsito na Rua Criciúma, bairro Laranjeiras, identificando que existe creche na via, a pedido dos professores. Indicação 575. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que sejam implantadas lombadas na Rua Guanabara, Boa Vista, próxima ao residencial Jardim Laranjeiras, pois a saída de veículos se localiza na curva. Indicação 576. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que sejam implantado redutor de velocidade na Rua Oscar Strey, no bairro Fundo Canoas, para que os condutores de veículos reduzam a velocidade em frente à creche Romão Trauskinski. Indicação 577. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a manutenção na Rua Oscar Strey, bairro Barra do Trombudo. Indicação 578. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a manutenção em toda a extensão da Rua Bagdá, bairro Barragem. Matérias da ordem do dia. Emenda. Autor Fernando César Souza. Alterar a resolução número 588, de 5 de outubro de 2010, que fixa o valor e estabelece critérios para pagamento de diárias e indenização de transporte no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul.
Subemenda. Autor, Maicon Coelho. Altera o artigo 2º da proposta de emenda substitutiva global número 28, de 7 de agosto de 2018, que altera a resolução número 588, de 5 de outubro de 2010, que fixa o valor e estabelece critérios para o pagamento de diárias e indenização de transporte no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul. Moção. Autor, Mário Sérgio Stramoski. Encaminhar moção de apelo ao senhor prefeito municipal no sentido de que sejam implementadas ações administrativas para que sejam adquiridas sacolas amarelas de 50 litros, com a finalidade de dar início ao projeto de ampliação da quantidade de material reciclável em nossa cidade. Passa a palavra ao presidente. Votação dos requerimentos com justificativa de ausência. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento com justificativa de ausência apresentada por vereador nessa sessão. Não tem justificativa. Não. Ordem do dia. Projetos. Subemenda número 2, 2018, emenda substitutiva 28, 2018. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pareceres do projeto constantes na ordem do dia. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Subemenda modificativa e aditiva, número 2/2018, de 19 de setembro de 2018, de autoria do vereador Maicon Coelho, a proposta de emenda número 28/2018, de 7 de agosto de 2018, que altera o artigo 2º da proposta de emenda substitutiva global número 28, que altera a resolução número 588, de 5 de outubro de 2010, que fixa o valor e estabelece critérios para pagamentos de diárias e indenização de transportes no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul. A presente emenda busca adicionar a previsão legal para o custeio de transporte quando da não utilização do veículo próprio, possibilitando assim a contratação de serviço de táxi e similares. A alteração proposta mantém a pertinência temática do projeto original, adicionando a possibilidade de o Poder Legislativo efetuar a contratação de serviço de táxi, Uber e similares, quando o vereador estiver em viagem oficial, mas sem a utilização de seu veículo próprio. Salienta-se que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rio do Sul, em seu parecer, analisou que esta matéria é legal e constitucional. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Carizo Sávio Giacomini. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor. Marcos Anis, a favor. Zelida Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Compulsando o projeto legislativo, verifica-se que a emenda adicionar a previsão legal para o custeio de transporte quando da não utilização de veículo próprio. Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo nobre edil mantém a pertinência temática do projeto original, adicionando a possibilidade de membros do Poder Legislativo efetuarem a contratação de serviços de transfer e táxi, Uber e similares, quando o vereador estiver em viagem oficial, mas sem a utilização de veículo próprio. Destaca-se que o ressarcimento dos custos de locomoção somente será efetuado mediante a apresentação das notas fiscais dos serviços ao presidente da Câmara, que analisará e autoriza o reembolso. No mérito, destaca-se que a proposição caminha ao encontro do fomento
a transparência na divulgação com os gastos públicos, gerando assim um maior controle. Desta feita, vislumbrando a já mencionada condição de legalidade e constitucionalidade da medida, disposta no parecer jurídico, este edil opina pela aprovação do projeto de lei em seu mérito. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Marcos Norberto Zanis. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Coloco em discussão a subemenda número 2 de 2018. Não havendo discussão, coloco a subemenda 2 de 2018 em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado a subemenda número 2 de 2018. Solicito ao primeiro secretário para que leia os pareceres dos próximos projetos. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto de emenda número 28, de 7 de agosto de 2018, de autoria do vereador Fernando César Souza, que altera a resolução número 588, de 5 de outubro de 2010, que fixa o valor e estabelece critérios para pagamentos de diárias e indenização de transporte no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul. Compulsando o projeto, verifique-se que a intenção do legislador é de corrigir os apontamentos feitos pelo procurador jurídico desta Casa, em seu parecer, o projeto original. Cabe ressaltar que a proposta em questão mantém a pertinência temática do projeto original, autorizando o pagamento de diárias a qualquer servidor do Poder Legislativo, efetivo ou comissionado, conforme determina o Estatuto dos Servidores Públicos. Destaca-se que a mesma também autoriza o pagamento de hospedagem e passagens aéreas, bem como a indenização de transporte aos vereadores, independentemente do local para qual se desloquem. Desta forma, consignando o entendimento do nobre procurador jurídico, serve o parecer para acompanhar o entendimento mencionado, declarando a proposição a ser votada legal e constitucional. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual eu voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Marcos Norberto Zanis. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, ausente. Maicon Coelho, a favor. Marcos Zanis, a favor. Zeli da Silva, contrário. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Tal proposição tem como objetivo corrigir os apontamentos feitos pelo procurador jurídico desta Casa, em seu parecer ao projeto original. No mérito, vislumbra-se que o intuito da emenda é de manter a pertinência temática do projeto original, apenas autorizando o pagamento de diárias a qualquer servidor do Poder Legislativo, efetivo ou comissionado, conforme determina o Estatuto dos Servidores Públicos. Destaca-se que a mesma também autoriza o pagamento de hospedagem e passagens aéreas, bem como a indenização de transportes aos vereadores, independentemente do local para qual se desloquem. Desta feita, estando sanada as irregularidades apontadas pelo nobre procurador jurídico desta Casa, disposta em seu parecer, este edil entende que o projeto merece a devida aprovação em seu mérito. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Marcos
Norberto Zanis. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Coloco em discussão a emenda substitutiva número 28 de 2018. Não havendo discussão, coloco a emenda substitutiva 28 de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a emenda substitutiva 28 de 2018. Moção. Colocamos em discussão a moção número 64 de 2018, que deu entrada na ordem do dia. Não havendo discussão, colocamos a moção número 64 de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a moção número 64 de 2018 por unanimidade. Momento da presidência. Conforme requerimento aprovado em plenário, convido neste momento para que faça uso da tribuna a senhora Rosimari Rakichegues, representante da Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar, ABRAF, com o fim de divulgar o mês de conscientização da hipertensão pulmonar e ações de conscientização da patologia pelo tempo de até 12 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara, demais vereadores, por terem aberto espaço para a Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Hipertensão Pulmonar. Meu nome é Rosemary, sou de Joinville, eu sou voluntária da Associação Brasileira, eu abracei essa causa foi em 2015, hoje eu sou líder dos grupos de apoio da cidade de Joinville e Blumenau, e esse ano, a pedido de pacientes de Rio do Sul, a associação vem abraçando a cidade para divulgar o mês da conscientização da hipertensão pulmonar, que é agora em novembro. Então, nós estamos no mês azul, e azul também é uma das cores da hipertensão pulmonar. Mas o que é hipertensão pulmonar? Seria aquela pressão que a gente está acostumado a medir no braço, que a gente vai na farmácia, ou não? Não. A hipertensão pulmonar é considerada uma doença rara, grave, altamente debilitante, e se não tratada, mata em torno de 3 anos. A hipertensão pulmonar é o estreitamento da artéria que liga o coração ao pulmão. Então, o coração precisa fazer muita força para bombear o sangue até os pulmões. Quais são os sintomas que o paciente sente? Falta de ar, fadiga, cansaço, palpitações. Sintomas comuns a outras doenças, como um estresse, uma asma. E esse é o nosso maior problema hoje, que os pacientes estão chegando a centros de referência em estágio mais avançado. Então, o nosso trabalho hoje como associação é justamente divulgar a patologia, dizer que ela está aí, a classe médica, é uma doença que é desconhecida até pela classe médica. Então, é importante que as pessoas, os profissionais da saúde, se atentem aos sintomas, que quando o paciente chega ao seu consultório com sintomas de falta de ar, palpitação, atrás disso pode ser algo muito mais sério. E como estamos no mês da conscientização, esse ano nós vamos fazer uma aula sobre o diagnóstico da hipertensão pulmonar, que será feita amanhã no Instituto Federal Catarinense. O palestrante vai ser o médico especialista, Dr. Ricardo Amanese,
do Hospital do Pulmão. Ele também é coordenador do ambulatório de hipertensão pulmonar do Hospital Santa Isabel, que hoje estamos lutando para que seja centro de referência em Santa Catarina. O hospital ele possui uma estrutura completa para atender esses pacientes. E só que os pacientes de outras cidades não conseguem chegar a fazer o tratamento lá. Então, amanhã, a partir das 1h30 até as 15h30, nós teremos uma aula com os profissionais da saúde. Nós temos o apoio da Secretaria da Saúde também, e nós já estamos com mais de 190 profissionais inscritos. Outra campanha também que vamos fazer aqui em Rio do Sul será o pedal pela hipertensão pulmonar. Perca o fôlego pela hipertensão pulmonar. Será no dia 2 de dezembro, com saída às 9 horas, aqui do Parque Municipal Harry Hobbs, isso, né? O Contrarrelógio é um dos grupos de ciclistas que está nos apoiando, juntamente com a Prefeitura e a Secretaria da Saúde também. Então, a gente convida a comunidade, a Câmara de Vereadores, que se façam presentes para estar junto com a gente. Os primeiros participantes que chegarem com sua bicicleta e 1 quilo de alimento ganhará uma camiseta do pedal para que vista no dia e pedale pelos pacientes. A gente sabe que a causa é nobre, é difícil. Nós temos pacientes que fazem uso direto de cilindro de oxigênio. Eu estou aqui com o paciente Antenor Milchoreto, que é de Rio do Sul. Ele faz uso de uma medicação de R$16 mil que ele não recebeu mês passado, porque o Estado não forneceu. Estamos na torcida que ele receba esse mês. O tratamento não pode ser interrompido, porque a hipertensão pulmonar ela é progressiva. Então, o paciente ele não volta ao estágio, voltando a tomar medicação, ele não volta ao estágio onde ele parou. E a gente sabe que a medicação é muito difícil para se comprar, né? E isso que eu vim hoje trazer para vocês, que vocês possam apoiar os pacientes aqui em Rio do Sul. Ainda são poucos, mas tem. E eles participam junto conosco lá em Blumenau, no grupo de apoio, que a gente possa realmente dizer assim, a doença está aí, a gente precisa do apoio de vocês, da conscientização do governo, em questão da medicação, em questão de um centro de referência, e porque a causa é nobre. Não só isso, mas lutamos hoje, a associação luta também pela revisão do protocolo nacional, que não permite o tratamento combinado. Nós temos mais de 10 a 14 remédios mundialmente. No Brasil, possui apenas 4. E, devido a esse protocolo, o paciente só tem direito a receber um. A segunda medicação ele tem que judicializar. E são tudo remédios de alto custo. Então, além da doença ser rara, desconhecida e altamente debilitante, ele ainda vai ter que lutar pela medicação dele. Então, estamos aí no mês da conscientização e contamos com o apoio de vocês também. Obrigada. Obrigado, Rosimari. Essa casa está sempre aberta, sempre que precisar, e quando a gente se fala em saúde, é sempre de suma importância essa divulgação. Muito obrigado. Tribuna, solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores para uso da tribuna. Fernando César Souza. Passa a presidência ao primeiro secretário, Maicon Coelho. Boa noite, mesa diretora, vereadores, comunidade aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje aprovamos aqui nessa casa projeto de suma importância para a cidade de Rio do Sul, um projeto importante para essa casa, a valorização dessa casa, o corte da diária dos vereadores. É mais uma ação da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, que dá exemplo de responsabilidade com o recurso público. Fomos autor desse projeto de lei, que passou por algumas adequações de 2 emendas, mas que organiza para gerar economia. Pois a partir de agora os valores de transporte e hospedagem serão custeados diretamente pela Câmara, assim desembolsando apenas o custo real das viagens.
percebemos que, nesse quase 2 anos de mandatos, que todos nós estamos indo ao encontro de uma política nova aqui nessa casa. O vereador Chico, em seu primeiro ano, economizou naquilo que era excesso, principalmente com a comunicação. O vereador James seguiu a mesma linha, reduziu o quadro de servidores, organizou e tornou mais transparente o trabalho dos servidores e é apoiador do projeto do corte das diárias para os vereadores aqui na cidade de Rio do Sul. Aprovamos a lei do vereador voluntário, por opção. Mais um gesto de democracia e possibilitando a quem quiser se candidatar com esse propósito e deixar para a população, no exercício do voto, decidir uma nova política. Acredito que é a hora, assim como o vereador Zanella já propõe, como lei, do vice-prefeito voluntário por opção, debatermos e buscarmos uma adequação do executivo nesse sentido. Temos o prefeito com o terceiro maior salário do Estado, R$ 26.855,13 de subsídio. Mas em um levantamento, observamos em 2018 que, além do robusto salário, ele recebeu de indenização por transporte um valor de R$ 4.671,43 e mais R$ 3.265,38 de diárias. Isso quer dizer que ele usa carro particular, mesmo que for para trabalho, e cobra o quilômetro rodado e as diárias. Que se aplique na prefeitura o mesmo exemplo que será aplicado aqui na Câmara de Vereadores, que se custeie o gasto real dentro de um limite normal. Traga a situação do prefeito, pois ele deveria ser o exemplo, mas isso deveria ser aplicado ao prefeito, vice-prefeito e também aos secretários. O governo marqueteiro que aí está, falou no início do mandato aos 4 ventos que com sua reforma administrativa e demais ações iria economizar em 4 anos cerca de 9 milhões. Agora exonerou mais cargos, mas a verdade é que a corda está no pescoço, pois vai ter dificuldades para fechar as contas. Somos sabedores que estão querendo enviar novamente mais um parcelamento a esta casa, vereador Marcão. Isso porque não pagaram os parcelamentos já anteriores. Cadê a economia? Cadê a gestão eficiente? Está aqui os 9 milhões anunciados lá no início do mandato. Então, gestão eficiente não está acontecendo. Então, menos marketing e mais trabalho, mais gestão. Gostaria de trazer uma situação aqui também hoje que me chamou a atenção. Vinícius Fará, à frente da presidência do Detran do Rio de Janeiro, desde fevereiro de 2017, Vinícius Fará também é um palestrante, convidado do Sebrae Nacional para eventos relacionados ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico, já tendo ministrado palestras em grande partes do país, em eventos internacionais, como representante do Sebrae, no projeto de líder e vice-presidente de assuntos de desenvolvimento econômico pela Frente Nacional dos Prefeitos. Empresário com formação em marketing, iniciou sua carreira política em 1988, aos 23 anos, como vereador no município de Três Rios, no Rio de Janeiro, onde exerceu as funções de secretário também do governo, em 1991, e secretário do Esporte e Turismo, em 1992.
Foi vice-prefeito de Três Rios no período 2005 e 2008 e prefeito eleito para o período de 2009 e 2012, sendo reeleito com 83,24% dos votos em 2013 e 2016, vereador Mário Sérgio. Foi vencedor por 2 edições. Posso 2 minutos e meio? Obrigado, vereador. Foi vencedor por 2 edições do Prêmio Sebrae Nacional Prefeito Empreendedor na categoria Melhor Projeto 2012 e 2014 e vencedor das edições do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor do Estado do Rio de Janeiro. Melhor Projeto 2012 e 2014. Que homem, que baita homem, preso hoje de manhã. Então, nada que brilha tanto, nada que brilha é ouro. Preso hoje de manhã, juntamente envolvido no mensalinho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a população tem que prestar bastante atenção, que nem tudo que brilha é ouro. Nem todos que demonstram, às vezes, ser boas pessoas, que fazem, às vezes, as melhores ações, estão fazendo corretamente. Exemplo claro está aqui, neste homem, Vinícius Fará, esteve aqui em fevereiro, fazendo uma palestra aqui em Rio do Sul. Vinícius Fará, baita homem, preso hoje pela manhã no Rio de Janeiro, envolvido no mensalinho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma justiça sendo feita. Que continue assim, que os políticos honestos permaneçam e que os políticos corruptos vão para a cadeia. Uma boa noite, uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Francisco Guetin. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa diretora, a nova mesa diretora hoje. 2 membros novos aqui, para nosso orgulho. Os vereadores, o público aqui presente, o Observatório Social e quem nos assiste através da nossa TV Câmara. Hoje tive a grata satisfação, é um trabalho que agora, um foco que eu vou estar fazendo aí no próximo ano também, iniciei hoje esse trabalho. Então, a primeira reunião, a participação da reunião dos conselhos municipais. Hoje de manhã eu tive na assistente social, pude acompanhar ali mais praticamente 2 horas de reunião, onde que, na verdade, me apequenei perante ao conselho hoje. Tive conversando, isso tudo frutos do trabalho e da reunião que tive com o Observatório Social, onde que eles motivaram a gente a participar dos conselhos. Então, quero falar um pouco sobre isso também aqui hoje. Vários assuntos lá que foram tratados, um deles é muito importante, nós temos várias portas que prestam uma assistência ao nosso público carente, às pessoas de baixa renda, onde que necessitam de ajuda. Então, um trabalho que vão estar construindo junto com a sociedade, junto com as igrejas, junto com as entidades, junto com o Observatório Social, nós unificarmos esse trabalho, aonde que muitas, principalmente cesta básica, nós temos a Igreja Católica aqui, a matriz do centro, distribui mais de 100 cestas básicas. E assim outras entidades aí também distribuem, outras igrejas também distribuem, assistente social também distribui, e às vezes as pessoas podem conhecer bem esse caminho e acabam talvez uma mesma família, uma mesma pessoa, levando 4, 5 pedidos e ganhando 4, 5 cesta básica, aonde que se nós centralizarmos todas essas entidades se reunirem para um foco único que caia na assistência social, porque na assistência social nós temos uma função que não é só dar ou distribuir cesta básica, mas a recuperação dessa família, que é muito importante. O resgate dessa família para a sociedade, para um trabalho digno, que é muito importante. Não essa humilhação de você ter a necessidade de ganhar uma cesta básica. E que, então, que toda essa unificação, que ninguém fosse distribuindo
cada um da sua forma, do seu jeito, mas que fosse centralizado essa distribuição para uma melhor distribuição, onde que às vezes uma pessoa não possa estar tirando proveito dessa situação. Nós temos lá todos os atendimento também, que funciona basicamente igual ao SUS, tem um atendimento básico, tem um atendimento de média complexidade, de alta complexidade, então é muito serviço prestado pela assistente social. Nós temos mais ou menos 38 famílias em espera lá, então é um trabalho que realmente é muito importante para o nosso município. Nós temos lá na assistente social recursos, 5,5 milhões de reais para aquela secretaria são de recursos próprios nosso do município. Nós temos mais de R$1 milhão que são recursos do governo federal e apenas 194 mil do Estado. Então, sempre, quando vem esse recurso de fora, ele não consegue manter a nossa necessidade que nós temos dentro do nosso município para estar fazendo esse bom trabalho, que é desse desenvolvimento social, no qual foi até mudado o nome, eu acho que foi muito importante essa colocação, desenvolver as famílias para que eles saiam da vulnerabilidade social, e o recurso maior, a fatia maior, são 5,5 milhões de reais de recurso nosso lá. Então, isso tudo eu pude ter essa oportunidade hoje de estar ouvindo toda essa prestação de conta desses recursos. E aí o que eu quero trazer aqui para um debate nosso, eu acho que vem de encontro muito à fala do Zanella, e eu tenho mais aí, nós temos do nosso mandato aqui 2 anos ainda para nós concluirmos o nosso trabalho para deixar uma marca na nossa cidade. E eu hoje realmente fiz uma reflexão qual que é o nosso papel de vereador. Fiscalizar é um deles. Mas o conselho, eu acho que ele é muito mais atuante do que nós, vereadores. Se ele é muito mais atuante do que nós, vereadores, aí eu faço uma avaliação, por que eu sou vereador? Qual a verdadeira necessidade de eu ser um vereador? Se um conselho tem lá toda uma equipe, um time de 10, 15 pessoas, para fazer essa fiscalização da prestação de conta no município. Se nós estamos aqui para representar a nossa população, será que a Associação de Bairros não representa muito mais a nossa população do que nós, vereadores? E na questão da legislação, que é nós que temos que fazer aqui, nós temos uma estrutura interna na casa aqui, que a maioria dos serviços eles prestam para os vereadores também. Será que há necessidade de existir uma estrutura dessa no nosso município? É um questionamento que eu me faço, né, para nós deixar o nosso legado, nós avaliarmos e mostrar para a população que, de repente, nós podemos fazer uma economia muito grande. Quando nós falamos em economia, nós podemos economizar também, de repente, criando uma nova estrutura política que faça o que nós fazemos sem criar essa despesa que nós temos hoje para o município. É um debate que eu coloco para reflexão, se é possível ou não, né? Mas eu vejo hoje, porque na questão da fiscalização, realmente, né, esses conselhos fazem um papel importantíssimo. Eles pegam todo o orçamento, eles debatem, eles fiscalizam, eles olham nota por nota lá, eles fazem um papel que perante a sociedade, ou perante a fiscalização de fato, né, ele é muito mais eficiente do que nós, que deveríamos fazer esse papel. Eu estou falando por mim, não pelos nobres vereadores. Eu só trago esse assunto... Presidente, passo 2 minutos. Esse assunto por uma reflexão nossa aqui, da verdadeira função nossa de vereador, e que eu tenho sentido isso na pele também. Mas é um debate que nós temos que aprofundar, se nós conseguirmos deixar uma marca melhor. O sistema político está pedindo isso. O sistema público, né, tem o dinheiro para cuidar das pessoas, e não para alimentar a classe política, né, ou simplesmente nós criando estruturas públicas para que esse recurso seja, na verdade, pago, salários, para que esse recurso público seja pago para funções que nós podemos evitar ela de ter, na verdade. Mas são um debate que eu quero refletir melhor, dentro dessa minha reunião hoje, quero participar da reunião de todos os conselhos, toda a secretaria tem seu conselho,
a Secretaria de Saúde tem seu conselho, planejamento, toda a estrutura de governo, cada secretaria, cada órgão de governo tem o seu conselho, e lá eles desenvolvem esse papel que é muito importante para a sociedade, e eu quero parabenizar, então, essa oportunidade que eu tive de estar junto com o Conselho da Assistente Social hoje, e que me fez eu trazer essa reflexão para essa casa, para daqui para frente, Zanella, se for possível, né, você trabalha muito nessa linha, para nós, de repente, vermos se é possível criar uma estrutura que independe tanto, né, da participação efetiva nossa, que daí sim vem muito de encontro, talvez a situação de poder, né, aqui ter vereadores voluntários de fato, aonde que eles só acompanham a gestão do governo, né, e aprovam as demandas que sobem para essa casa, junto com a estrutura que nós temos aqui na casa, que a maioria dos serviços, 80% dos serviços de vereador, são feitos pelos profissionais da casa, e a gente pode muito bem mais aproveitar isso deles. Então, agradeço aí o espaço, vereador Maico, e é uma discussão que a gente vai levando para frente, para nós só estar trabalhando e falando de nós mesmos, do nosso umbigo, da nossa casa, para estar cortando na carne e ver o que é possível fazer para a população, para nós reduzir o custo da máquina pública, que está tão difícil no Estado de Santa Catarina. O Estado tem um déficit de 700 milhões de reais, ele não tem como gerir o Estado. A Previdência, nós temos um déficit de 300 milhões de reais, não tem como gerir a Previdência. Então, algumas atitudes têm que ser tomadas para sobrar dinheiro para investimento da população. Daí, o governador do Estado tem que decidir. Ou tu faz uma obra, ou tu paga a folha de pagamento. E essa decisão ela é muito pesada para a população, porque a população vai ficar, com certeza, né, ali carente de tantas obras necessárias para a nossa gente. Boa noite, obrigado. Vereador Mário Sérgio, uma licença, por favor. Presidente, só uma questão de ordem. Como lhe comuniquei, eu tenho um compromisso com família agora às 7 horas, então fiz questão de ver o senhor na tribuna como presidente, né, falando como presidente, e fiquei feliz em ver o vereador Francisco com essa fala, porque eu acho que é o caminho, né? Hoje o secretário de Estado da Fazenda disse que não sabe como vão fazer para pagar a folha do ano que vem. Eu peço licença, então, para me retirar. Obrigado, presidente. Vereador Maicon Coelho. Quero cumprimentar nosso presidente, não ia deixar de subir a tribuna hoje e te desejar um bom trabalho, representando essa casa, a mesa, a todos os vereadores, as pessoas que estão presentes nessa casa e os que estão acompanhando nós nas redes sociais. Hoje eu queria falar mais aqui em nome de todos os empreendedores do Brasil. Um fato, um recado para o nosso excelentíssimo eleito presidente Jair Messias Bolsonaro. O fato que, em sua campanha, apresentou muito referente à caixa preta do BNDES. Foi um dos motivos que me chamou muito a atenção. Por que eu falo isso? Para lembrar, ou para deixar essa dica para você, que todo esse dinheiro que foi emprestado lá para fora, e aqui até me assustou, que chega a ser 99% que são pequenas e médias empresas, não consegue esse financiamento de forma alguma. O nosso eleito, Jair Bolsonaro, comentou de algumas empresas que em 22 dias conseguiu esse financiamento. E a maioria das pequenas e médias empresas estão aí até hoje, as que sobreviveram até essa crise, que ainda vai muito longe, pela falta de dinheiro, e o comentário de todos os vereadores aqui que já sabem a grande responsabilidade que o nosso presidente está assumindo. Como o ministro Paulo Guedes também falou, vamos parar de emprestar dinheiro para os outros países. Claro que o primeiro passo é para cobrir o déficit da dívida pública. Mas faça um pedido, por favor, lembre urgentemente das pequenas e médias empresas, que facilitem e que dê esse empréstimo enquanto essas pessoas empreendedoras ainda sonham em... Porque o único valor que essas pessoas têm é o seu trabalho árduo, de muito trabalho, de acreditar. Então, eu não estou aqui dizendo que eu não acredito mais, mas eu só acredito vendo. Então, espero que esse recado chegue e que faça o que por merecer o voto de cada brasileiro, e os que não votaram também, os que deixaram de votar, que não se identificaram nem com um nem com o outro. Mas agora nós somos todos uma nação só.
Então, peço encarecidamente, lembre desses 99% das pessoas empreendedoras desse país, que eu digo que são empreendedores sonhadores, porque é que nem empreendedor sonhador e empreendedor kamikaze. Está andando com a morte a vida inteira. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Marcos Zanis. Eu vou declinar, mas eu quero já fazer um convite aqui da mesa mesmo, devido ao pedido que o Jailson da APAD fez, para que algum voluntário quiser fazer o pedágio sábado. Eles vão fazer. Não é sábado agora? Ah, então desculpa, dia 17, para que as pessoas façam esse pedágio voluntário. Com licença, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha, boa tarde. Vier trazer para nós a questão da questão da saúde, né? Acho que qualquer movimento que venha ajudar a comunidade, ajudar a população de Rio do Sul para melhorar a questão da saúde, eu acho que é bem-vindo. E que bom, né, que já tem um público bom que vai estar lá junto. Isso, com certeza, vai convencendo os profissionais da saúde a se envolverem na causa, né? Já que, como você colocou, é uma questão nova, pelo jeito, que ainda está sendo, tem que ser aceita por muitas pessoas da área da saúde, principalmente os médicos. E a gente, quanto mais conhecimento, mais nós estamos salvos. Então, muito obrigado por esse conhecimento que veio nos trazer e esse convite. Eu só quero fazer um comentáriozinho da questão da moção que eu coloquei ali, das sacolas amarelas, que é uma questão que a gente vai discutindo já desde o ano passado, que nós vamos, nos próximos dias, estamos tentando mexer com o pessoal do meio ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, com o Conselho, para que a gente consiga colocar em prática o quanto antes, pelo menos uma experiência. E aí na moção a gente está pedindo as sacolas, 10 mil sacolas, do dinheiro que a gente aprovou a lei, Nando, foi o ano passado, né? Não, estou perdido, mas foi início desse ano. Do meio ambiente, então todo corte de árvore, que é toda a licença de corte de árvore ou licença na área ambiental, a gente aprovou que 50% desse recurso, então, vá para um caixa que volte e retorne para o meio ambiente. Esse recurso já está, segundo o Rodrigo, já está em torno de 130 mil. Então, nós temos recurso hoje para fazer algum trabalho, Chico, na área do meio ambiente. Então, temos que agora levar propostas, sugestões, para que esse dinheiro realmente seja gasto no meio ambiente. Dá para gastar um pouco na secretaria? Acho que dá, mas nós temos que sugerir, cobrar para que vá direto para o meio ambiente. Retorno na plantação de árvores, cuidado da mata ciliar, a questão da reciclagem, eu acho que é aí que tem que ser investido esse recurso. Nós falamos lá que quando a pessoa paga para cortar uma árvore, nada mais certo do que esse dinheiro retornar para a natureza. Nós conseguimos aprovar 50%, já é um avanço, e agora temos que sugerir, cobrar, fiscalizar, para que esse dinheiro vá para o meio ambiente. Então, nós estamos caminhando para fazer, e ver que nós estamos pedindo 10 mil sacolas de 50 litros amarelas. Segundo um levantamento que a gente já fez na visita ao fabricante, dá em torno de R$4.000. Então, não é um grande montante, R$4.000 mês. A gente está pensando em fazer um trabalho junto com parceria com várias pessoas, tanto do Conselho, a própria Câmara, a pessoa da Saúde, para que a gente conseguisse fazer esse início em alguns bairros, 2, 3 bairros, que depois a gente conseguir ver se aprova, se dá certo, se não dá certo, para daí sim ampliar esse trabalho. Claro que, por enquanto, está ainda no juntar ideias, né? Mas a gente só registrou a moção para que fique registrado na casa a luta, mais nesse caminho, porque esse documento que a gente colocou ali na moção, ele vai ser discutido pelo Conselho.
Então, essa foi a finalidade, Chico. Não acreditamos que é o conselho que vai ter mais força, como você citou, né? O Conselho do Meio Ambiente, acho que tem muito mais força até do que eu para conseguir esse recurso e conseguir fazer isso daí, botar em prática. Eu só gostaria de outra questão, hoje uma professora veio me trazer alguns detalhezinhos aqui, ó, o edital de processo seletivo dos professores agora para 2019, está aqui colocado assim, a comprovação de habilitação será através da apresentação de cópia autenticada. Daí a gente achou aqui uma lei dizendo, ó, lei 13.726, que não pode mais exigir comprovação, autenticação, por causa do custo. Então, amanhã nós vamos estar entrando com o sindicato, contato com o sindicato municipal, para que a gente consiga conversar com a secretária, para que ela isente, não precise dessa autenticação, que custa recurso, né, para o ACT, professor ACT, que já tem dificuldade financeira, vai ter que ir lá pagar a autenticação do documento. Tá? Então, nós estaremos encaminhando isso aqui amanhã. Um bom final de semana a todos e um abraço. Cariço. Cumprimentar a mesa diretora, ao presidente aí por um período aí, né, que vai ocupar a presidência no lugar do nosso licenciado James aí por uns dias. As pessoas que estão aqui conosco aqui no plenário, uma boa tarde. E a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós só tínhamos 2 assuntos assim bem breves assim. Em matéria de Brasil mesmo, ontem a gente viu que o Senado aprovou um reajuste de 16,38% para os magistrados do STF. O que a gente está com problema e por que a gente está dizendo isso? Primeiro, que foi falado aqui antes que talvez não tenha dinheiro nem para pagar uma parte dos servidores públicos no ano que vem. Segundo, que essa assinatura que agora vai ser sancionada pelo Michel Temer, que eu acho que eu tenho quase certeza que vai ser sancionado, Mário Sérgio, afeta todos os estados, as pessoas, comandante de polícia, delegados, que eles estão naquele teto máximo. Aumentou de 33,7 para R$ 39.300, né, o reajuste. Daí a gente chama o efeito cascata, que se dá porque o vencimento do Supremo, que daí tem aquele teto. Então, isso a gente tem que lamentar nesse momento. Principalmente que o Paulo Guedes, que vai ser o super-ministro da Economia do Michel Temer, do Bolsonaro, falou com todas as letras que em 2000 ele queria que os reajustes dos servidores públicos não fossem autorizados em 2019, ficassem congelados esse ano, o ano que vem, e só 2020. Então, aquela pessoa que trabalha no IBGE, que ganha R$ 2.000, a pessoa que trabalha no INSS, que ganha R$ 2.000, R$ 3.000, daí esse não precisaria do reajuste, que seria, na minha opinião, vai ser praticamente a inflação, que é 3%, 4%. E esse reajuste que foi feito ontem passou de 16,38%. A inflação, acho que nesse ano, vai dar mais ou menos 4%, 4,5%. 200% a 300% a mais que a inflação. E eles falaram que isso não seria... Os magistrados falaram que isso nem seria reajuste, seria só, né, um algo a mais assim, para combater a inflação. Se a inflação está em 4,5%. Também, hoje, o nosso presidente também assinou em 20 minutos, em meio a essa crise, né, essa crise financeira, para essas grandes multinacionais que estão instaladas principalmente no Nordeste, né, que chamam rota, tinha até anotado aqui, é uma rota assim da construção de veículos, de automóveis. Rota, tinha até anotado aqui, tem o nome. Resumindo, foi 4 ou 5 bilhões também para essas grandes empresas. E as empresas que estão instaladas na região sul, pouco vão ganhar, porque é uma coisa mais situada pelas regiões. Então, também, muito de dinheiro também agora não vai ser vindo por imposto, que vai ser dado para essas empresas multinacionais que vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa. A gente espera que, pelo menos, isso crie empregos, né? Outra coisa também, uma crise danada, que também está sendo acompanhado. A gente vai pegar um dinheirinho do banco, que é 15%, 20%. E, em meio a essa crise, os lucros, no último
trimestre, 28,5% de lucro. Os quatro maiores bancos lucraram 17,47 bilhões. Pô, um banco, nesses bancos ele está falando aí, um eu acho que é o Itaú, o outro é o Banco do Brasil, o Bradesco, e eu acho que o outro é o Santander. A média é de 3 bilhões em 3 meses de lucro. 3 bilhões. Você multiplica por 4 no ano, passa de 10 bilhões, um banco consegue lucrar no Brasil. Por isso que tem que vir mais bancos, mais instituições financeiras, para que nem as telecomunicações antigamente. Abriu, hoje em dia, por 30, 40 reais, tu consegue falar com o celular, né, cara, dentro da tua família, um plano, é o mês todo. Então, os bancos também tem que vir mais bancos para o nosso país, né? Né, Maico? Fica na mão do Banco do Brasil, do Bradesco, daí o outro comprou aqui já, né, foi extinguido 2, 3 bancos aqui. Tem 4, 5 bancos aqui no Brasil que ficam com todo o dinheiro aqui, lucrando as custas das nossas empresas e de nós mesmos. É uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Hein? Herone Francisco da Silva. Boa noite. Queria cumprimentar o presidente em exercício, Fernando, né? Também a mesa diretora e os vereadores aqui presentes. Também cumprimentar as pessoas que se faz presente aqui na tribuna, né? Cumprimentar o nosso amigo Luciano aí, secretário adjunto da Saúde, né? Está fazendo um grande trabalho junto com a nossa secretária Sueli lá. Parabéns para vocês lá, Luciano. Também quero cumprimentar o Observatório Social, sempre marcando presença aqui. E da mesma forma, o seu Antenor Milfioreto, que está nesse momento aqui nos prestigiando. E queria parabenizar a Rosimari, que está vindo de Joinville, trazendo boas dicas de saúde para nós aqui sobre a hipertensão. Parabéns pelo teu esclarecimento aqui na tribuna, tá bom? E também quero cumprimentar as pessoas do Alto Vale, da região e de Rio do Sul, que nos acompanham, né, pelas redes sociais, né, aqui pela TV Vale Europeu. Também a gente quer iniciar falando que, graças a Deus, Mário Sérgio, nós temos pegando o vereador Chico uma semana boa, de tempo bom, onde a Secretaria de Obras está em várias valadas aí fazendo seu trabalho, Valada Taboão, a Albertina, Bonfim, um monte de lugar aí. Estão fazendo e que o tempo está ajudando, e a gente espera que amanhã eles vão para o Progresso fazer a Rua São Bento lá que o povo está pedindo, porque pegamos 3 semanas de muita chuva, né? E isso atrapalhou muito os andamentos da rua, né? Especialmente as das valadas. Então, eles estão trabalhando duro, e amanhã eu vou estar cedo lá, vereador Chico, falando que eles continuem trabalhando, Maico. Que sábado eu bote os patrulheiros trabalhar, porque de repente a semana que vem pode dar uma chuva aí e pode complicar. Temos que aproveitar tempo bom. Queria falar sobre as bandeiras aqui da Rua 7 de Setembro, né? E as iluminações que foi feita ali. As bandeiras levam o nome de todos os municípios do nosso Alto Vale. Por quê? Porque Rio do Sul é a capital do Alto Vale. E ali é onde que passa o nosso povão que vem do Alto Vale, tem a faculdade ali, né? É um lugar bem movimentado, e eu acho que ficou muito bonito aquilo ali. Quero parabenizar o prefeito e a administração que o fizeram, porque eu acho que ficou bonito. Feio ficou a iluminação aqui do calçadão. Isso ficou feio. Que ali foi gastado dinheiro. Foi gastado dinheiro e está pela metade. A metade daqueles postes caíram. Caíram e tiraram fora. Aquilo ali era feio. E mais feio era aquele galpãozinho que tinha ali de madeira ali, ó. Que tinha até ratinho ali dentro, ali. Aquilo ali era feio para a nossa cidade. Que aquilo ali começaram a obra e não fizeram. E não foi esse governo que fez, não. Nem vou falar quem foi. Não foi ele que fez. Mas foi o governo passado. Então, eu acho que isso aí foi feio, e aquilo ali foi botar dinheiro fora. Então, tem que ver isso aí, ó. É que nem o barulhão que tinha na nossa cidade aí, ó. Os comentários que tinham. Quem fala mais do Novo Trevo, acesso ao bairro Progresso por Canoas? Quem está falando? E nem foi terminado ainda, vereador Carizo. Está tudo em obra ainda. Ninguém fala mais.
porque vai dar certo, porque ninguém vai gastar dinheiro errado. Ou alguém vai? Tu investiria dinheiro em coisa errada? Não investiria, né, Mário Sérgio? Vai dar certo e eu acredito que vai dar certo, vereador Chico. E não se vê reclamação, se vê que as pessoas estão gostando, o trânsito está fluindo, entendeu, Luciano? Está indo, não está mais aquela furia, aquele transtorno, e quando estava o transtorno é porque a obra estava muito acelerada. E daí, com certeza, daria aquele transtorno ali. E em relação a esse grande aumento aí que os caras deram lá, vereador Carisco, que o senhor comentou aqui, ó, realmente é uma vergonha. Esse cara que organizou isso lá ainda perdeu a eleição que concorreu lá. Daí eles me botam 15%, 16% de aumento. Eu acho que o cara perdeu a eleição ou ganhou a eleição, no meu pensamento, não tem que dar aumento para ninguém. Vai arrumar uma bomba para o próximo governo que vai assumir. Os senadores, né? Esse aumento é para senador, ministro, lá eu. É por aí, ó. Os caras não deveriam ter essa autoridade de fazer isso aí, porque isso vai prejudicar o novo governo que vai assumir, que vai ter que pagar mais na folha de pagamento dos outros. Então, isso aí é um absurdo. É um absurdo isso aí, 15% de 30 e poucos mil vai para quase 40. O que é isso? Enquanto que um trabalhador está ganhando aí, não ganha R$1.000 limpo por mês o salário dele. Isso é uma vergonha isso aí, ó. Uma vergonha para a nossa nação. Mas eu acredito que esse governo que está lá, o Bolsonaro, vai fazer coisas boas para o nosso povo aí. Especialmente em cima da segurança e em cima do emprego que o nosso povo precisa. Segurança e educação, né? São as principais coisas, e saúde, né? Que precisa no nosso Brasil. Queria comentar sobre o esporte, né? Que nesse domingo nós vamos ter uma grande reunião na sede do Clube Guarani, e onde que os jogadores estão convidados para nós acertar o que temos que acertar, né? E os amistosos vão começar a acontecer, Mário Sérgio. Já ajeitamos nosso campo, já estava ajeitado, mas roçamos de novo, deixamos tudo preparado, vamos para os treinamentos e esperar o ano que vem o campeonato municipal e o próximo campeonato da Liga também. E dizer aos senhores que gostam de esporte que nossos amigos lá da Serra Taboão vão fazer uma grande promoção, o veterano lá do Cruzeiro Serra Taboão. Agora, nesse sábado à noite, lá, vai ter baile e tudo lá. E eles estão convidando quem gosta do esporte e quem quer colaborar com o esporte que participe. É um filé que estão lá, mas servindo lá para o povão. Onde que ele mandou convidar os vereadores, além dos cartões que estão rolando por aí. Seria isso e muito obrigado a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador, sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados à parte. Fernando César de Souza. Declino. Francisco. Eu só quero, assim, falar um pouco da situação do nosso executivo. Nós tivemos uma situação de exoneração de 9 funcionários públicos, aonde que foi uma opção do governo para segurar realmente as 8 horas diárias, vereador Nando, para não baixar para as 6 horas, porque você baixa o trabalho para as 6 horas, você teria que, além de ter uma diminuição no trabalho, você também teria aquele custo dos 9 funcionários que foi exonerado pelo Executivo. Então, acho que é plausível a ação do governo, onde que nós vamos manter o trabalho funcionando aí a todo vapor. Temos nesse sábado também aí a ação aí de mais um mutirão da saúde. O Luciano estava aqui, né? Mais um mutirão da saúde que é muito importante. Então, esse trabalho do Executivo, onde que nós vamos estar fazendo esse atendimento da saúde para a comunidade. Parabenizar aí a apresentação da Rosemary aqui, que foi muito importante. São assuntos que às vezes não é do conhecimento da maioria, é um assunto meio, talvez assim, até que muita gente desconhece. Então é muito importante realmente esse trabalho de vocês aí, que acaba salvando algumas vidas, conscientizando as pessoas e pedindo essa prevenção aí. E sobre a questão do meio ambiente, Mário, né? Eu acho que nós teríamos um assunto que seria muito importante, eu acho que nós pautarmos, né? Para um debate, de repente criar uma comissão, a Maria, minha assessora, está trabalhando em cima disso. Nós ampliar esse debate desde aí de uma nova modalidade, né, de reciclagem, tudo, para nós levar uma proposta para o Executivo,
onde que pode estar contemplando toda essa segmentação, porque às vezes a gente pode estar fazendo um trabalho mais amplo, desde a da construção do edital, né, para nós estar fechando todas as pontas. O vereador Maicon também muito ligado nisso, né, Maicon? Nós criar essa comissão junto, quem tem esse movimento tem interesse, e aí nós está amarrando bem ou construindo um projeto, e aí nós está adequando o edital aonde que contemple efetivamente e solucionamos efetivamente todo esse problema que nós temos no meio ambiente, que são vários, né? Mas um dos processos seria um bom edital feito, um edital bem montado, e onde com certeza toda a população de Rio do Sul ganharia muito com isso. Boa noite, obrigado. Maicon. Gostaria de deixar aqui registrado também, referente ao assunto que o vereador Carizo levantou, referente aos bancos. Se na política o modelo político tem que inovar, os bancos têm que inovar muito, porque foi outro ponto aí que detonou a sociedade. E tem que deixar aí registrado que, mas os tempos vão mudar, isso pode ter certeza. O mesmo fato da telefonia vai melhorar também. Esperamos, né? A gente só acredita mais vendo, né? Referente ao assunto meio ambiente, vereador Chico, acho de grande importância esse trabalho em conjunto, porque é uma área, como a nível nacional, está ficando, talvez não vai acontecer essa fusão, né, entre agricultura e meio ambiente. Estão tentando decidir ainda, né? Acho que seria uma decisão, deveriam andar juntas, mas a gente não está preparado para esse tipo de... E aqui a gente deveria urgentemente trabalhar várias ações porque as ações referentes ao meio ambiente, às vezes, elas têm um custo muito barato. Então, muitas ações que já foram feitas aqui por essa casa, elas tiveram um resultado bem plausível para a população. Então, acho que essas pequenas ações que, principalmente do Poder Legislativo, podem ser levantadas, a gente pode traçar um caminho bem bacana na área do meio ambiente. Em conjunto, né, o professor Mário Sérgio também tem essa aptidão nessa área, então acho que seria de grande interesse trabalhar uma comissão. Muito boa ideia. Uma boa noite a todos. Obrigado. Marcos Norberto Zanis. Bom, quero parabenizar a Rosemary por ter apresentado, ter explanado aqui para a gente o seu conhecimento. Obrigado. Bom, sobre a exoneração que o prefeito fez semana passada, é muito válida para os cofres públicos, está mostrando o trabalho de gestão que o governo está fazendo. E só que, olhar a grosso modo, ele pode enxugar até um pouco mais. Por ter indicações políticas ainda em algumas secretarias, ele pode estar analisando e estar exonerando mais pessoas no governo. Serei seu presidente, uma boa noite. Que é onde vai gerar mais economias. Eu declino, senhor presidente. Cariço. Sobre o pedágio da PAD, eu acredito que nós devíamos falar para fazer em outra data. Dia 15 é um feriado, vai dar um feriadão. Ó, centenas e centenas de pessoas não estarão aqui em Rio do Sul. Né? Tem muita gente que viaja e alguns colégios não têm aula, outros. São 4 dias e o feriado é na quinta, o feriado nacional. Né? Proclamação da República, dia 15 de novembro. Dia 16 é numa sexta. Milhares e milhares de pessoas alguns vão enforcar, outros vai ter um feriadão no serviço público. Acho que seria uma ideia de mudar. Sobre essa ideia que a gente quer um Brasil novo ali para o ano que vem, a gente fica falando, tal empresa, Irone, trouxe 1 bilhão e meio para o Brasil, né? Eu acho que tinha que partir de nós mesmos. Eu estava vendo que a gente está construindo um pequeno comércio só de 60 metros quadrados ali na entrada do Fundo Canoas. Já fomos em 3 empresas de material de construção, já fomos numa empresa de piso, temos 3 funcionários lá, junto com o pedreiro, mais 2 serventes. Uma pequena obra de 50 metros quadrados já mexeu com 5, 6 comércios. Tem muita gente que tem dinheiro guardado, está meio com... Então, esse é o momento também cada um fazer sua parte, né? A partir de janeiro, com o novo governo. Imagine se nós pegarmos aí 500, 600 empresas, investindo aí uns 50 mil cada um.
movimenta 2, 3 milhões no município que nem Rio do Sul. Né? Às vezes a gente espera muito dos outros e nós não fizemos nossa parte, né? Eu estava vendo que o meu irmão está trazendo as notas, uma pequena reforma, tu movimenta muita gente aí. E que eu não estava lembrando aí, agora é Rota 2030, aquela da fábrica de automóveis, né, que foi feito o decreto hoje do presidente, se chama Rota 2030. Obrigado. Hieroni. Queria também parabenizar, né, o vereador Zanella, que saiu mais cedo, mas ele deve ter ido organizar uma festa, né? Porque ele está de aniversário, né, Chico? Aí, parabéns para ele, que aproveite bem esse dia de hoje, que é importante. E com relação ao que o vereador Francisco Wett falou, é verdade. Foi 9 cargos. Eu fui no gabinete do prefeito conversar com ele. Fui. E a explicação é para não parar o trabalho. Que com esses novos cargos seria economizar, senão ia ter que fazer meio período e seria um atrapalho grande para o nosso serviço da cidade, né? E desses 9 que foram admitidos, eu disse 2 não poderia ter sido, que era o Sinauri, vereador Carizo, e o Pedrinho, que são gente que deram sangue na política. Mas, infelizmente, foram. O que isso custou para mim? O que isso custou para mim, senhor Antenor? Custou para o Hieroni ter que admitir a minha secretária, a minha assessora, que era uma pessoa muito boa, inteligente, fazia tudo que eu pedia de trabalho. Tive que trazer o Sinauri para trabalhar comigo. Por quê? Porque o Sinauri me ajudou na minha política. Fez várias reuniões no sítio dele, me ajudou. E quando ele foi admitido, ninguém quis saber das contas deles. Entendeu? Então, ele foi admitido e eu agora vamos contratar. Ele vai começar a partir de segunda ou terça, vai começar a trabalhar comigo. Mas conversei com a Júlia, ela entendeu a parte. E acha que é fácil a gente fazer isso? Isso é muito difícil. É difícil, mas tive que fazer, tive que tomar uma atitude. E tudo que o Hieroni fala, não tem passarinho que manda eu conversar, não. O que eu falo é de cabeça e de coração. Não sou mandado por ninguém. O que eu falo é visão, porque a gente conhece o trabalho, e eu tenho quase 40 anos de serviço comunitário, e o povo do Rio do Sul sabe, hoje que a gente teve essa oportunidade. Mas o que me dá medo, sabe o que é? A TV EBA transmitia as sessões aí. Todo mundo, quem não assistia na hora, assistia o reprise que tinha. Vamos para a economia. Agora fizemos uma economia de funcionário. Fizemos economia agora de diárias de vereadores, essas coisas aí, ó. O que me preocupa é que nós vamos fazer tantas economias, capaz de daqui 2 anos nós estar tudo fora daqui. Sério? Não mostrar o nosso trabalho, porque nossos caras de 40, 50 anos, nossos mais idosos aí, ó, os que aconselham os filhos, eles não vão ficar nesse celular aí, aqui, ó, olhando agora que está passando pela rede social. Eles ficavam ligados, era na TV BA que estava passando os vereadores, as discussões, os projetos, e defender seus bairros. Então, nós temos que cuidar, muita economia. Ou que se fazemos muita economia, mas que apareçam as coisas também. Que apareçam-se as coisas. Então, nós temos que prestar muita atenção, que é muita economia. E nós fizemos um grande erro, a TV não está mostrando o nosso trabalho. Poderia ter conversado para fazer um preço melhor, mas, enfim, foi decisões que foi tomada, vamos aguentar agora, vamos ver o que dá. Seria isso, uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar sob proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 12 de novembro de 2018, às 8 horas. Boa noite.